Olá, irmãs, eu sou o pastor Cristóvão. Quero, nessa oportunidade, trazer uma palavra para os pregadores do Evangelho. Antes de mais nada, quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, seja edificado pela palavra. Quero pedir a você que é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like. Se gosta também, compartilhe os outros vídeos que estão no canal. Fazendo assim, você está nos abençoando mais e mais, o nosso ministério crescer mais e mais. Quero trazer nessa oportunidade o seguinte tema: 4 requisitos básicos para um pregador ser bem sucedido. Os 4 requisitos básicos para um pregador ser bem sucedido. Isso está em Atos capítulo 8 e o versículo de número 26 ao 29, que diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de algumas águas, disse eunuco. Nós dizendo, queridos, é versículo 26, versículo 26 ao 29, diz assim: e hoje o Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem de Etiópia, eunuco, mordomo de Cadace, rainha da Etiópia, o qual era superintendente de todos seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Queridos, quando lemos esses versículos, vamos ver aqui os 4 requisitos. Vamos ver aqui em Filipe 4 requisitos básicos para um pregador bem-sucedido. Quando nós lemos, eu preguei aqui, eu falei aqui, sobre pregador, falei 4 requisitos básicos para um pregador ser bem-sucedido. Eu fiz questão de colocar pregador, porque Filipe não era um evangelista, Filipe não era um pastor, Filipe não era um presbítero, porque biblicamente falando, humanamente falando, o presbítero ele tem que ser hábito para pregar. Filipe era simples diácono. Filipe, ele foi consagrado a diácono, mas transformou-se, mas ele tornou-se um poderoso pregador, um pregador autêntico, um pregador avivalista, um pregador eloquente. Olha, queridos, quando nós lemos esses versículos, vamos ver em Filipe 4 requisitos básicos para um pregador bem-sucedido. Primeiro, Filipe estava pronto. Levanta-te. Segundo, ele se dispôs, à disposição. Aqui está a disposição. E foi. Terceiro, visão. Visão, viu o eunuco se aproximando. 4, obediência. Disse o Espírito: chega-te, ajunta-te a este carro. Veja que aqui está os 4 requisitos para um verdadeiro pregador. Aleluia. Queridos, olha, a pregação ela tem que ser
Filipe, quando ele começa a ler aqui a palavra do Senhor, veja que Filipe recebe uma ordem divina. Nós vamos falar depois, mas eu quero falar a introdução desse negócio tão importante. Olha, quando nós lemos Atos, capítulo 8, de versículo 26 a 39, diz que Filipe deixa Samaria, que estava sendo abalado pelo poder de Deus, e cumprindo a determinação divina, vai ao encontro de uma alma carente, necessitada. Olha, Jesus, olha, veja que ele saiu, ele deixou, diz que ele cumpriu a determinação divina, vai ao encontro de uma alma carente e necessitada de Jesus, deixar uma multidão e ao encontro de uma só pessoa, demonstra-nos inicialmente duas lições importantes. Veja que isso aqui, inicialmente, duas lições importantes. Primeira, Deus ama o mundo todo, ama cada um individualmente. Lucas, capítulo de número 15, e versículo 4 e ao 7, você vai ler a história, a parábola da ovelha perdida, onde aquele homem deixou 99 num lugar e foi à procura de uma só. E ele se alegrou-se, convidou seus vizinhos, disse: alegraram comigo que essa ovelha estava perdida, mas foi achada. A alegria no céu pela volta de um perdido. Aqui está o verdadeiro pregador. O verdadeiro pregador é aquele que ministra em uma grande multidão, mas também ministra a uma só pessoa. Olha, Jesus é a pessoa, Jesus foi o maior exemplo disto. Veja que o verdadeiro pregador é aquele que ministra para uma multidão, mas também ministra para uma só pessoa. Jesus ministrou o sermão no capítulo 5 de Mateus, você conhece muito bem. Vemos também outra oportunidade de Jesus pregando para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Era uma multidão de mais de 20 pessoas, se calcularmos. Mas também pegou para uma só pessoa. Um exemplo daquela mulher onde Jesus foi no poço de Jacó. Ali, e a Bíblia diz que pregou, falou de amor de Deus para aquela mulher. E houve aquele diálogo que chegou ao ponto de aquela mulher tornar-se uma grande missionária, onde evolucionou aquele lugar, o Evangelho, que ela foi transformada através de Cristo. Queridos, olha, veja Filipe recebendo uma ordem divina. Isso está no versículo de número 26 a 27. Samaria estava experimentando o maior avivamento espiritual da sua história, sob um ponto de vista racional. Era inconcebível deixar aquela grande massa e ir à procura de uma só pessoa. Veja, queridos, que coisa importante. Mas, e até de uma só pessoa, mas quem dirige o espaço de um homem que Deus usa é o Espírito Santo. Deixar uma cidade onde a evangelização estava bem sucedida e caminhar para um deserto, sem saber o que fazer, onde e como e por que aquilo, só mesmo por uma clara intervenção
determinação divina. E é isto que vamos ver nesse texto. É isso que a gente vai ver nesse texto. Olha, querido, Filipe, ele recebeu uma ordem. Ordem esta, ele recebeu a ordem de um anjo. Quando lemos o versículo 26, veja, do texto que lemos, que Filipe recebeu uma ordem divina. Olha, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Veja que ele obedeceu àquela ordem. Vamos ver nesta ordem 3 coisas importantes. Primeira ordem: levanta-te e vai. Não poderia haver perca de tempo, pois o seu atraso envolveria na perca da oportunidade de evangelizar aquele mordomo. Olha, a segunda ordem, o caminho. Filipe tinha que ir pelo caminho previamente traçado por Deus. Não poderia jamais ir por atalho. Veja que coisa interessante, irmão. Terceiro, local. Aqui está 3 coisas importantes, irmão, nessa ordenança. Terceiro, o local era deserto. Isto muito poucos gente passava por ali. Será que nossos pregadores hoje em dia está disposto a seguir uma ordem? Olha, uma ordem divina como esta? Será que existe, queridos, alguns pregadores que se arriscaria a seguir uma ordem como esta? Filipe recebeu a ordem do anjo. A Bíblia, Filipe recebeu a ordem do anjo. Quando lemos versículo 27, a Bíblia nos informa que, sem questionar qualquer coisa, Filipe se levantou e foi ao local determinado por Deus. Afinal, diz a palavra de Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Veja, que aqui diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Isso está em Samuel, 1 Samuel 15, versículo 2. Vemos em Filipe 4 requisitos básicos para um pregador bem sucedido. Primeiro, pronto. Segundo, levantou-se. Olha, vemos, primeiro requisito, pronto, levantou-se. Segundo, disposição, e foi. Terceiro, visão, viu o eunuco se aproximando. Quarto, obedeceu. Obediência, umas coisas importantes. Obediência, disse o Espírito: chega-te e ajunta-te a este carro. Veja, querido, que aqui está um mordomo interessado a conhecer as Escrituras, a palavra do Senhor. Estou aqui a importância desse mordomo e suas qualidades. Veja que aquele mordomo era um homem de grande importância em seu país. Ele vindo do país conhecido como Sudão, e não a Etiópia moderna. Ele era eunuco, conforme diz Atos 23, versículo 1. Alto funcionário daquela nação, tesoureiro e administrador das finanças da rainha Cadace. Estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido com a fidelidade de adorar a Deus. E agora Filipe tinha que acompanhar aquele homem. Deus mandou ele ir. E a Bíblia diz que aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Aquele homem, ele se interessou-se. Filipe ensina a Escritura a ele.
Veja que coisa interessante, que o pregador também, ele não está no começo de só pregar, ele tem também aí começo de ensinar as coisas de Deus. Diz aqui que aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías, e ele não sabia o que ele estava lendo. Porém, queridos, Filipe agora ensina aquele homem como ele deveria se comportar, como ele deveria fazer. Olha, querido, a conversão daquele mordomo foi importante. Aquele homem ficou interessado. Ele estudou a palavra, a orientação de Filipe. Filipe orientou ele. Olha, creu em Jesus. Interessante. Aquele homem, aquele mordomo, agora é uma nova criatura. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas vai passar e diz que tudo se fez novo. É membro efetivo do corpo de Cristo. Conforme diz 1 Coríntios 12, 12. E seguiu a viagem para seu país cheio de alegria e acreditar naquele mordomo. Veja, queridos, Filipe tinha esses 4 requisitos básicos. Aqui estão os 4 requisitos básicos que o pregador precisa ter. Primeiro, ele tem de estar pronto. Segundo, ele está à disposição. Tem que ter visão. 4, obediência. Disse o Espírito, chega a ti, ajunta-te a este carro. O pregador do Evangelho, um pregador cheio do Espírito, ele tem que ter, no mínimo, esses 4 requisitos. Primeiro, prontidão. Segundo, disposição. Terceiro, tem que ter visão. 4, obediência. Portanto, queridos amigos pregadores, aqui está os 4 requisitos que precisamos possuir para exercermos, para seguirmos a nosso ministério. Para termos um ministério bem sucedido, temos que ter no mínimo esses 4 requisitos básicos. Prontidão, disposto, está na posição, visão e obediência. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Que demoremos a